Vocês ouvirão o Voo Podcast, um relato da pesquisa O Voo. Peça podcast para todos, para todas e para todes. Em 2020, o Nietzsche o realizou e triunfou sobre o isolamento da tempestade, do gelo e das águas vorazes. Façamos voos no texto de Bertolt Brecht, através das músicas, poemas e reflexões, aqui, neste podcast do teatro. Embarquem. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é a Pássaro Zen, no comando da abertura do 9º episódio, onde iremos falar das cenas, o pensamento dos homens de sorte e o motor. A cada processo da trajetória do aviador, ele passou por 3 estágios: o pensar, sentir e o querer agir. Precisou tomar decisões lógicas, avaliando as sensações e o desafio do percurso, se chocando agora, eu diria, com o maior obstáculo de todo o percurso, a sua mente. Aliás, devemos compreender o pensar sobre o pensar quando experiência e ação, não só como um fenômeno, mas também é preciso torná-lo suprassensível, conectado aos desígnios do destino, ou aquilo que chamamos de sorte. Câmbio. O sopro de pensamento dos homens de sorte. Olá, aqui quem fala é o Cicrano, diretamente da cabine de som. E agora estamos numa cena em que temos o aviador conversando consigo mesmo sobre a importância de realizar o seu voo, a importância de chegar. Vamos escutar então a canção que o Adriano Salhabi compôs sobre esse texto da cena, que originalmente se chama O Sopro de Pensamento dos Homens de Sorte. Dois continentes esperam por mim. Eu só sei que preciso chegar. Se tem alguém a me esperar, mesmo que não tenha ninguém, eu preciso chegar. A coragem não é nada e sim, chegar é tudo. Só sei que eu preciso chegar. Mesmo que não tenha ninguém, eu preciso chegar. Quem sobrevoa o mar é completamente louco, pois no mar a gente se afoga. Não sou eu quem me navega é o ar. Só sei que eu preciso chegar. Mesmo que não tenha ninguém, eu preciso chegar. O vento força pra baixo, o nevoeiro desorienta. O meu avião é frágil, minha cabeça é mais ainda. Por isso que eu preciso chegar. Só sei que eu preciso chegar. Do outro lado eles me esperam e dizem que este chegará. Por isso que eu preciso chegar. Mesmo que não tenha ninguém, eu preciso chegar. Por isso que eu preciso chegar. Mesmo que não tenha ninguém, eu preciso chegar. Preciso chegar. Agora vamos à primeira parte das reflexões de hoje. É com você, Mana Nevasca. Câmbio. Olá, ouvintes. Olá, aviadores. Axé aí para todo mundo. Hoje falamos de sorte. E esse é um assunto tão complexo que eu não soube nem por onde começar a rascunhar uma reflexão. Aí fui pensando e resolvi partir para a base do nosso voo, que é o teatro. Sim, comecei pesquisando sobre sorte na mitologia grega, que é onde nasce o teatro. E lá diz assim: na mitologia grega clássica, a sorte é representada pelas moiras, que são 3 mulheres de aspecto lúgubre, responsáveis por fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida de todos os indivíduos. Durante o trabalho, as moiras fazem uso da roda da fortuna, que é o tear utilizado para se tecer os fios. As voltas da roda posicionam um fio do indivíduo em sua parte mais privilegiada, o topo, ou em sua parte menos desejável, o fundo.
explicando-se assim os períodos de boa ou má sorte de todos, dada a dinâmica da roda. Conta-se que o deus Ares fora o único capaz de submeter as mouras à vontade dele. Fora esta exceção, as moiras jamais foram manipuladas e nada se pode fazer para detê-las ou ganhar-lhes o favor. Até mesmo as parcas entendem que o trabalho delas está mesmo acima delas próprias. Dessa forma, a figura mitológica representa a sensação de impotência diante da dinâmica do universo e da vida. E será que somos assim tão impotentes? Eu acho que se for pensar em sorte como destino, aliás, uma associação feita em todas as culturas, sorte e destino, talvez sim. Pensando naquilo que acontece independentemente de nossas escolhas ou vontades, aquilo que simplesmente acontece. Por exemplo, a gente atravessar a rua e ser atropelado, ou ganhar na loteria um jogo que a gente nem imaginava que ia jogar e foi no embalo dos amigos. Já pensou? Realmente coisas assim, exemplos assim, fazem a gente pensar que por mais que programemos racionalmente nossa vida, o trabalho das moiras vem sendo tecido em paralelo e nada podemos fazer para alterá-lo. E com isso, com essa ideia do que é sorte na mitologia grega, surgem algumas questões um pouco mais, como eu posso dizer, perturbadoras. Por exemplo, então nós não temos o controle de nada. Somos almas perdidas navegando num barquinho de pesca, como diz a música do Pink Floyd. Ou os mais enérgicos vão querer saber onde eu posso tomar as rédeas da minha vida e não ficar à mercê daquilo que acontece sem planejamento. Foi tentando dar conta dessas questões que eu me deparei com um conto chinês, que eu convido o nosso aviador Zé Ninguém a ler para vocês aqui e agora. Com a palavra, o aviador Zé Ninguém. Sorte ou azar? Era uma vez um menino pobre que morava na China e estava sentado na calçada do lado de fora da sua casa. O que ele mais desejava era ter um cavalo, mas não tinha dinheiro. Justamente neste dia, passou em sua rua uma cavalaria, que levava um potrinho incapaz de acompanhar o grupo. O dono da cavalaria, sabendo do desejo do menino, perguntou se ele queria o cavalinho. Exultante, o menino aceitou. Um vizinho, tomando conhecimento do ocorrido, disse ao pai do garoto: "Seu filho é de sorte." "Por quê?" perguntou o pai. "Ora," disse ele, "seu filho queria um cavalo, passa uma cavalaria e ele ganha um potrinho. Não é uma sorte?" "Pode ser sorte ou pode ser azar," comentou o pai. O menino cuidou do cavalo com todo zelo, mas um dia já crescido, o animal fugiu. Desta vez o vizinho disse: "Seu filho é um azarento, hein? Ele ganha um potrinho, cuida dele até a fase adulta e o potro foge." "Pode ser sorte ou pode ser azar," repetiu o pai. O tempo passa e um dia o cavalo volta com uma manada selvagem. O menino agora é um rapaz, consegue cercá-los e fica com todos eles. Observa o vizinho: "Seu filho é de sorte. Ganha um potrinho, cria, ele foge e volta com um bando de cavalos selvagens." "Pode ser sorte ou pode ser azar," respondeu novamente o pai. Mais tarde, o rapaz estava treinando um dos cavalos quando caiu e quebrou a perna. Vem o vizinho e diz: "Seu filho é de azar, hein? O cavalo foge, volta com uma manada selvagem e o garoto vai treinar um deles e quebra a perna." "Pode ser sorte ou pode ser azar," insiste o pai. Dias depois, o reino onde moravam declara guerra ao reino vizinho. Todos os jovens são convocados, menos o rapaz que estava com a perna quebrada. O vizinho: "Seu filho é de sorte." Assim é na vida. Tudo que acontece pode ser sorte ou azar. Depende do que vem depois. Obrigada pela leitura. Esse foi o Aviador Zé Ninguém.
Eu gostei muito dessa parábola. Por quê? Porque quando eu terminei a leitura dela, eu automaticamente me deparei com uma sensação muito gostosa de alívio e de felicidade. Uma sensação de ter chegado a alguns caminhos possíveis para algumas respostas. Nada muito pretensioso, mas assim, pensamentos que me vieram à cabeça. E eu cheguei em 5 pontos de reflexão que eu gostaria de compartilhar. 1. Na vida, nada é exatamente aquilo que parece ser, assim como nada também é exatamente o oposto daquilo que parece ser. E a gente tem que lidar com isso. 2. O tempo. Já é sabido que o tempo define se nossas escolhas foram certas, foram boas escolhas e tal. Mas escolhas são coisas que dependem da gente. Sim, escolha a rigor não tem necessariamente algo a ver com sorte. Mas esse tempo que eu estou falando, também é ele que faz a gente saber se fomos agraciados pela força da sorte ou atingidos pelo caminho do azar. É olhando com esse distanciamento, com esse olhar de distanciamento, que a gente define uma coisa ou outra. Ou seja, sorte e azar são coisas que não caminham sozinhas. São coisas que dependem do tempo para dar sentido a elas. 3. Em ambos os casos, sorte ou revés, podemos aplicar uma filosofia que há um tempo vem sendo dissipada por aí. A filosofia do isso também vai passar. Essa filosofia é profundamente libertadora, porque ela serve tanto para aquela pessoa que está atravessando uma onda de azar, quanto para aquela que vive um momento de sorte. É muito comum dizer a alguém que está mal, azarada, que aquilo vai passar, que a vida dá voltas, para a pessoa ter calma e não perder a fé. Isso é muito comum, mas também há de advertir o agraciado, aquele sujeito de sorte. Ele também tem que ser advertido. Todos nós devemos saber que a roda da fortuna é composta por altos e baixos e que a queda faz parte do jogo da vida. Que aquele sortudo desfrute bem de sua felicidade, mas que aquele azarado também tenha calma, pois tudo passa. 4. Já que tudo passa, tudo é então aprendizado. Infeliz daquele que se deixa estagnar com a ideia do azar e daquele que se ludibria com o sentimento da sorte. Ambos estão parados. E acabamos de perceber que a vida é movimento, que a vida é uma roda. 5, e por último, mas não menos importante, pelo contrário, talvez o pensamento mais importante que me ocorreu frente a tudo isso, diz respeito aos mais enérgicos, aquelas pessoas que precisam saber como tomar as rédeas da própria vida. Queridos, a gente de fato não pode tomar as rédeas da nossa vida, pois o destino a qualquer momento nos prega peças, nos puxa o tapete, nos surpreende para o bem, que é o que chamamos de sorte, ou para o mal, que é o que chamamos de azar. Mas aquilo que a gente acha, que a gente sente, ou a maneira como a gente recebe e encara aquilo que vivemos, isso sim é nosso. Isso sim ninguém tira da gente. Tá aí a nossa autonomia. Um assalto, por exemplo. Um assalto você não controla. Não depende de você acontecer ou não. Pelo contrário, se você pudesse escolher, ele não aconteceria. Mas escolher que aquele assalto te dispare coisas que contribuam com você ou te afetem de modo negativo, aí sim, essa escolha é sua. Ou melhor, é nossa. E é assim com o assalto. É assim com o sorteio que a gente ganhou ou não ganhou. É assim com tudo. Câmbio. Diálogo dos aviadores com o motor. Oi, aqui é o aviador Cicrano outra vez. E agora eu vou trazer para vocês uma canção que o Fred Allen compôs sobre um texto em inglês, cuja tradução é a seguinte: O Spirit of St. Louis é um avião maravilhoso. É como um ser vivo deslizando alegre e suavemente, como se o sucesso do voo
significasse tanto para ele quanto para mim. Como se compartilhássemos nossas experiências juntos, cada um sentindo a beleza, a vida e a morte com a mesma seriedade, cada um dependendo da lealdade do outro. Nós fizemos este voo sobre o oceano, não eu ou ele. Essa é uma fala muito bonita e foi dita pelo próprio aviador Charles Lindbergh em 1927, quando pousou na Europa após realizar o seu voo. É uma fala que traduz a essência dessa cena em que estamos, a do diálogo dos aviadores com o motor. Porém, apesar da beleza das palavras, é importante não esquecermos aqui que Charles Lindbergh, mesmo depois de triunfar sobre a tempestade, o gelo e as águas vorazes, foi miseravelmente ensinar os carrascos nazistas a pilotar bombardeiros mortíferos. Por isso, seja apagado seu nome, para que possamos apreciar, sem abandonar nosso olhar crítico, a beleza da relação entre os aviadores e seus motores. Com vocês, a canção de Fred Allen. São Luís is a wonderful plane. It's like a living creature gliding along smoothly, happily, as though a successful flight means as much to it as to me, as though we share our experiences together, each feeling beauty, life and death has killed me, each dependent on the other's loyalty. The spirit of São Luís is a wonderful plane. It's like a living creature gliding along smoothly, happily, as though a successful flight means as much to it as to me, as though we share our experiences together, each feeling beauty, life and death has killed me. Nessa gravação de um ensaio de junho de 2019, podemos escutar Camila Marques cantando e manipulando uma hélice de ventilador, Fred Allen cantando e tocando violão e Gabriel Barbosa também cantando e tocando violão. Agora vamos à leitura do texto original de Brecht para essa cena. 13. O diálogo dos aviadores com o motor. Motor em funcionamento. Rádio. Agora já não está mais longe.
Agora temos que juntar nossas forças, nós dois. Você tem óleo suficiente? Você acha que a gasolina lhe basta? A refrigeração está funcionando? Você está se sentindo bem? Motor em funcionamento. Rádio. O gelo que lhe pesava já se foi todo. O nevoeiro é assunto meu. Você faz seu trabalho, que é só girar. Motor em funcionamento. Rádio. Lembre-se, em São Luís, nós dois estivemos mais tempo no ar. Não está mais tão longe. Agora vem a Irlanda, depois vem Paris. Conseguiremos? Nós dois? Motor em funcionamento. Rádio. Vamos agora à segunda parte das reflexões de hoje. Câmbio. Saudações, amados ouvintes. Aqui quem fala é o aviador Zé Ninguém. Vou seguir aqui a linha do personagem só para lembrar de onde ele vem. Nos últimos episódios do nosso podcast, o aviador quase se acabou na água, após quase adormecer em pleno voo. Depois disso, ele se dá conta que 2 continentes esperam que ele chegue. Ele precisa chegar. Se ele não chegar, é porque estará morto. Portanto, ele precisa chegar. O que o leva a dialogar com seu principal parceiro nessa travessia, o motor. O aviador se preocupa, cuida e levanta a moral do seu parceiro. No meu ponto de vista, Brecht propõe nessa cena o homem em comunhão total com a máquina. É uma conversa entre amigos. No voo, um depende do outro. Enquanto um cuida de uma coisa, o outro cuida de outra. Só juntos eles chegarão até o fim da viagem. A questão é, eles conseguirão? Termino aqui a minha reflexão. Obrigado a todos. Salve, aviadores! Aqui quem fala é Onça Reflexiva, chegando aqui nesse espaço para contribuir com essa caminhada, com esse voo do nosso aviador e comentando um pouco do que o aviador Zé Ninguém trouxe, né? Agora a gente está nesse momento crucial, né, em que o aviador ele vai fazendo parcerias, buscando, né, essa confiança e esse jogo entre ele e o motor, né, pegando essa reflexão, né, do aviador Zé Ninguém sobre ser uma parceria, né, uma camaradagem ali que se cria, né, um apego à máquina, né, eles viram amigos, eles viram parceiros. E é interessante que a gente vê que o tempo todo ele está disputando com a natureza, né? Mas de repente você vê uma comunhão ali porque ele precisa que aquilo aconteça, né? Ele precisa que esse motor funcione, né? Falta pouco, então tem esse anseio dele de chegar. E isso me leva a pensar justamente nessa polaridade, né, entre sorte e azar, pensar no que vem a seguir, né, que no nosso próximo episódio a gente vai falar disso, que são os polos, a cidade daqui e a cidade de lá, ou seja, os que creem e os que não creem, né? Então, dentro dessa perspectiva que a gente refletiu hoje, quem são essas pessoas, né, que acreditam e as pessoas que não acreditam? Então, isso está diretamente relacionado com a sorte, né, e com esses pontos de vista, né? Pode ser sorte ou pode ser azar. Então, eu queria agradecer a todos os aviadores presentes aqui hoje, a todos que estão ouvindo.
E é isso, desejo um bom voo para todos. Câmbio. Após essas contribuições maravilhosas, deste 9º episódio do Pensamento dos Homens de Sorte e o Motor, encerramos aqui o episódio de hoje. Até a próxima. Câmbio! E os aviadores do Voo Podcast desejam a todos uma boa viagem.